Hoje aqui no nosso programa recebendo o doutor Edi Araújo, psiquiatra, para conversar sobre a depressão. Os sinais sutis que a pessoa não percebe, mas podem indicar que ela está deprimida. Doutor, seja muito bem-vindo. Obrigado pelo fornecer esse espaço para a gente falar sobre saúde, que é um espaço tão importante. Obrigado. E nós vamos conversar hoje sobre a depressão, que é um assunto que tem sido muito discutido, contudo, existem muitas dúvidas relacionadas. Inicialmente, o que é depressão? Quando que uma pessoa pode ser considerada deprimida? Essa pergunta é muito boa. Quando a gente pensa em depressão, a gente tem que pensar que existem critérios maiores de diagnóstico, aqueles que a população em geral bate o olho, já sabe do que se trata, e os critérios menores, né? Quando a gente diz que alguém tem depressão, a gente pensa no humor deprimido, principalmente, a maior parte do tempo, na maior parte dos dias, né? Só que isso é muito vago, né? O humor deprimido na maior parte do tempo, na maior parte dos dias, porque imagina-se que a pessoa que tem humor deprimido está trancada no quarto, não consegue se alimentar e não tem interesse em fazer nada, ideação de morte e suicídio, mas isso, de fato, esse é um quadro grave, né? É um quadro que, de fato, é um quadro que não resta dúvida sobre esse diagnóstico, né? Mas existem os quadros que vão se evoluindo. O quadro não precisa começar dessa forma grave, ele pode começar de forma leve, depois evoluir para um quadro moderado até um quadro grave como esse. Então, quando a gente olha, que eu até acho que é importante a gente enfatizar isso, porque a gente vê bastante informação aqui na internet disponível sobre quadros graves, né? Mas sobre quadros leves e moderados a gente vê muito pouco. Então, um quadro leve, muitas vezes a pessoa está trabalhando normal, a pessoa vai ao trabalho, você percebe, se ela própria se percebe, os colegas de trabalho ou a família percebe que ela não está rendendo tão bem, não consegue mais fazer as coisas que fazia, ou às vezes começa a ficar mais isolada, e causa um estranhamento primeiro. Às vezes a pessoa trabalha, faz suas coisas, volta para casa, mas às vezes não quer sair para encontrar os amigos, fim de semana, amigos que a pessoa gosta, e você percebe que isso vai progredindo, né? E muitas vezes nesses quadros mais leves, né, que não cursa com tudo aquilo que a gente falou, né, que são essas coisas bastante comuns e de fácil percepção, muitas vezes a pessoa cursa com muita irritabilidade, né? Às vezes a pessoa é uma pessoa calma e às vezes em trajeto curto no trânsito começa a ficar agressiva no trânsito e encontra discussão com vizinhos por coisas muito pequenas, você começa a ver que as coisas ficam desproporcionais, né? Então coisas pequenas acabam tendo uma desproporção enorme e isso já é um sinal de alerta. E de novo, na medicina, na psiquiatria, a gente trata o que é disfuncional, né? Eu não estou falando que a pessoa sempre se comportou assim, ela sempre esteve, né, deprimida, não é isso. A gente tem que diferenciar as coisas, o que é o funcionamento da personalidade do indivíduo e uma coisa que a pessoa mudou, né? Então é importante a gente ver quando quem está ao nosso redor, nós mesmos nos percebemos uma mudança, mesmo que sejam mudanças mais sutis como essas, ficar atento, porque talvez seja necessária uma intervenção, sim. Então, em resumo, se a pessoa percebe mudanças, não somente no humor, mas ela já não tem tantos sonhos, ambição, está perdendo a motivação, não quer sair com os amigos, sente também, né, sintomas físicos, a energia está menor, já é o momento de procurar um especialista e investigar. Principalmente hoje, que cada vez mais cedo as pessoas apresentam, né, sintomas depressivos, não precisa chegar ao ápice para poder tratar. Correto, olha, essa tua colocação foi perfeita, porque é importante a gente perceber hoje que a gente vê que o trabalho, muitas vezes, tem um peso muito grande sobre o desenvolvimento de doenças psiquiátricas, né? Doenças principalmente relacionadas ao humor. Então, quando a gente avalia o paciente, a gente leva em consideração tudo isso. Às vezes a pessoa está num quadro de burnout, né? Não dá para dizer que a pessoa está deprimida. De alguma forma, a gente tem que olhar e contextualizar tudo para a gente não ficar também muito bitolado, senão a gente perde a capacidade de avaliar o todo, né? E outra coisa importante é que você falou, viu? Muitas vezes a pessoa chega até o consultório com uma queixa de humor deprimido, ou uma queixa física, com palpitação, achando que é o cardiológico, e a primeira coisa que a gente faz, de fato, é pedir uma avaliação ou cardiológica ou endocrinológica para descartar essas causas. Porque se a pessoa tiver com alteração hormonal, ela vai ter esses que a gente conversou agora, né? Mas quando a pessoa, isso acontece muito, o colega endócrino, o colega cardio, encaminhar o paciente para a psiquiatria, porque ele já avaliou e viu que não tem nenhuma doença clínica que esteja produzindo esses sintomas, né? Então, é bem legal, porque senão a gente, de novo, fica
estigmatizando e dizendo que tudo é depressão. E não é bem assim. A gente tem que entender que a depressão é um diagnóstico diferencial. A pessoa tem que ter sido avaliada, né? A gente, psiquiatra, muitas vezes, quando a pessoa chega com essa queixa, a gente tem a responsabilidade de avaliar essa parte também, o que cabe a gente, claro, né? E encaminhar para uma avaliação mais profunda quando necessário. Esse teu parêntese foi perfeito. Doutor, e é tão comum, outro dia eu até estava conversando com uma amiga e ela estava reclamando de alguns sintomas, mas eu faço exames e eu não tenho nada. E agora, você falando, eu lembrei, então, descartadas as causas orgânicas, é o momento de pensar na saúde mental. E outra coisa, a pessoa, ela chega no psiquiatra, o profissional ele vai saber diferenciar se ela está simplesmente sobrecarregada no trabalho, se ela está numa crise de ansiedade, se é uma depressão. É importante também saber do que se trata, né? Investigar e definir para poder instituir o tratamento que a pessoa precisa de fato. Exato, essa colocação é perfeita, porque senão a gente, de novo, né, volta naquilo que a gente estava falando, fica supondo, né, algumas coisas ou tratando como se fosse um quadro depressivo e a pessoa às vezes não percebe melhora, né? Ela fala, pô, tô tomando esse medicamento, não vejo resultado, e não é por aí. Por isso que a psiquiatria é uma especialidade médica, né? Porque o médico é uma pessoa capacitada para entender, né, o funcionamento do corpo e a disfunção também, né? E quando chega até nós e a gente entende que existe algo dessa ordem clínica, orgânica, é necessário descartar e, de fato, muitas vezes não é nem necessário uma intervenção da psiquiatria, né? De fato, quando a gente encaminha esse paciente de volta para o endócrino, por exemplo, ou já vem com essa parte toda verificada, a gente tem muito mais, a gente ganha muito tempo quando o paciente já foi bem avaliado clinicamente. E é legal que tem colegas muito responsáveis, né? Porque quando eu imagino, por exemplo, a pessoa está com essa queixa no coração, por exemplo, vai até o cardio, e o cardio avaliou tudo e conseguiu entender que na clínico o cardio tem a responsabilidade de encaminhar. A pessoa recebe muito mal esse encaminhamento, né? A gente vê que tem muito estigma, né? Eu não estou ficando louco, por que você está fazendo isso comigo, né? É legal falar, ter esse espaço para falar exatamente por isso, né? Porque não é que a pessoa está sendo desrespeitosa com você, porque de fato não tem nenhum substrato cardiológico, endocrinológico, de qualquer outra alteração orgânica que justifique que você precisa do tratamento para conseguir se reabilitar. Isso é muito importante falar, né? Desmistificar, eliminar os preconceitos, porque hoje ainda existem pessoas com resistência ao tratamento da depressão, das doenças mentais, mas temos que entender que nós somos um todo, né? A medicina moderna enxerga o paciente por completo. E isso a pessoa precisa entender e saber que não tem nada a ver com fé, que não tem nada a ver com outros aspectos, mas sim, é o ser dela que precisa de uma atenção especial. Quando a gente olha todas as áreas da medicina, é interessante, a gente percebe até quando a gente vê assim que a pessoa quer tirar uma foto com um colega cardio, quer tirar uma foto com um colega endócrino, fala, eu tô aqui no consultório, eu tô sendo atendido por fulano, mas a psiquiatria tem outro peso mesmo, como você diz, né? E o preconceito é muito grande ainda. Isso é muito ruim, o preconceito, porque a pessoa vai postergando. A gente está falando sobre quadros leves, né? Então, desculpa, quando a pessoa chega com um quadro leve, aqui a medicina, aqui também é uma extensão da medicina, nós somos uma especialidade médica. Vou fazer uma analogia aqui. Quando a pessoa chega com pneumonia leve, o tratamento, as opções de tratamento são grandes, né? São menos, tem menos efeitos colaterais aqui também, né? Então, quando a pessoa vem com um quadro leve, a minha possibilidade de ofertar tratamento é muito maior. Só que quando a pessoa vai postergando a busca por ajuda e as coisas vão caminhando dessa forma, o que me resta é pouco. E muitas vezes com muitos efeitos colaterais. E aí a gente volta para aquela leitura antiga da psiquiatria. Então, aqui a gente pensa como ciência como um todo. Quanto mais cedo você busca o tratamento, melhor são as nossas opções e menos efeito colateral a gente tem. E nós estamos falando aqui de depressão e psiquiatria. A psiquiatria não se restringe a isso, né? A psiquiatria ela pode avaliar o indivíduo e ela pode potencializar muito a qualidade de vida dessa pessoa em diversos aspectos, porque hoje nós sabemos mais do que nunca que a saúde mental é fundamental para tudo na vida funcionar corretamente.
Se a gente pensa, né, que aquilo que a gente conversou logo no comecinho, né, se eu entendo que eu estou caminhando para um local onde eu estou ficando disfuncional, é muito mais efetivo, eu consigo reabilitar essa pessoa de forma muito mais possível se for uma coisa inicial. Se eu deixo progredir tanto, né, e a disfunção que eu já percebo lá no passado, ela vem se mantendo e vem se instaurando, e vem ficando cada vez mais grave, então eu reabilitar alguém de um estado grave para um estado basal é muito mais difícil, é muito mais trabalhoso do que reabilitar alguém que tem recebido essas devolutivas da família, por exemplo. Olha, percebo que você não está legal, você mudou, você está diferente, você está muito mais irritado, o teu sono está ruim. Geralmente os parceiros das pessoas nos trazem essas informações, né? Alguém que dormia bem a vida inteira, de poucas semanas começa a evoluir com quadro agitado, insônia. A gente sabe que o mundo atual é um mundo é, muito ansiogênico, né, de causar muita ansiedade, mas a gente precisa olhar para essas devolutivas, porque senão a gente, de novo, vai começar a procurar ajuda só quando a coisa está em um patamar muito difícil. E hoje em dia a gente consegue ofertar tratamentos com poucos efeitos colaterais ou quase nenhum efeito colateral, e a gente não precisa esperar chegar a um ponto, uma situação tão grave como essa para pensar em tratamento e intervenção. Excelente, doutor. Muito obrigado pelas informações. Volte outras vezes para conversar conosco e tirar nossas dúvidas. Obrigado pelo espaço, viu? Muito obrigado você também pela companhia. Eu te espero no nosso próximo bate-papo aqui no Doutor TV.